O dia que era para celebrar minha irmã se transformou no momento em que descobri quem realmente estava ao meu lado, e quem nunca esteve. Diante de 43 convidados, fui exposta, humilhada e tratada como se eu fosse um erro dentro da própria família. Meus pais concordaram, minha irmã liderou o ataque, e todos riram. Eles acreditavam que eu era fraca, que eu não tinha valor, que eu era pobre demais para estar ali. Só esqueceram de um detalhe: nunca souberam quem eu sou de verdade. A festa que deveria me destruir acabou marcando o início da virada da minha vida. E quando eles descobriram o presente que eu levei para minha irmã naquele dia, foi tarde demais para tentar voltar atrás. Se você quer entender como o jogo virou e como a verdade colocou cada um no seu lugar, fica comigo até o final dessa história. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu nunca fui o tipo de pessoa que esperava reconhecimento da minha família. Depois de tantos anos sendo tratada como um acessório dispensável, aprendi a construir minha vida com o silêncio, com a força que só quem cresceu sendo comparada entende. Ainda assim, nada me preparou para o que aconteceria no aniversário de 25 anos da minha irmã, Isabela, a filha perfeita, a joia dos meus pais, a herdeira emocional de tudo que nunca foi meu. A festa foi realizada em um buffet de luxo em São Paulo, com decoração digna de gala e lista de convidados tão meticulosamente escolhida que parecia saída de um editorial de revista. Eu não estava acostumada àquele ambiente, mas achei que, pelo menos naquele dia, conseguiríamos ser uma família funcional. Isabela havia me mandado o convite pessoalmente, dizendo que seria importante eu estar lá. Eu pensei que talvez, só talvez, ela tivesse amadurecido. Acreditei como uma tola. Quando cheguei, percebi os olhos analisando meu vestido simples, minhas sandálias confortáveis, meu cabelo preso em um coque rápido, feito dentro do carro. Mas eu não me sentia menor. Eu tinha meu trabalho, meu apartamento, minha estabilidade. Não precisava provar nada a ninguém ali. Pelo menos era isso que eu repetia a mim mesma. Havia exatamente 43 convidados. Eu contei. Não porque estivesse desconfortável, mas porque era impossível não perceber como todos se conheciam, trocavam elogios ensaiados, riam alto demais, exibiam roupas caras. Eu era a peça desalinhada no retrato perfeito. Mesmo assim, respirei fundo, comprei um presente que representava um sonho e sorri quando minha irmã subiu ao palco improvisado para agradecer a todos pela presença. Foi quando tudo desmoronou. Gente, antes de abrir os presentes, eu queria agradecer a minha família, ou parte dela, Isabela disse, enquanto pegava o microfone com um brilho venenoso nos olhos. Todos riram, sem saber do que viria em seguida. Algumas pessoas insistem em aparecer onde não pertencem. Mas fazer o quê, né? Sempre tem alguém que tenta participar de uma festa que não é do seu nível. O salão explodiu em risos. Eu fiquei parada, confusa, acreditando que ela estava apenas fazendo uma piada de mau gosto. Mas então ela virou para mim e apontou, sem o menor pudor. Larissa, você é pobre demais para essa festa. Isso aqui não é para você. Não combina com você. Você não tem jeito para esse tipo de evento. Então, por favor, vá embora. O silêncio durou menos de um segundo. Logo vieram as gargalhadas. Gente que nunca me viu na vida rindo da minha humilhação. Eu procurei meus pais com os olhos, implorando por uma reação, um gesto, qualquer coisa. Minha mãe abaixou a cabeça. Meu pai sorriu sem graça, colocou a mão no ombro de Isabela e completou: filha, é o dia dela. Você precisa respeitar o momento. Aceita e vai embora, por favor. Não leva pro pessoal. As risadas continuaram. Uma mulher filmava discretamente. Um rapaz cochichou, nem devia ter vindo com essa roupa. Outro riu do meu salário, mesmo sem saber nada sobre mim. Aquilo foi o estopim. Eu senti a queimadura do orgulho ferido, da traição, da certeza de que nada do que eu fizesse na vida jamais seria suficiente para eles. Mas eu não chorei. Não dei o espetáculo que queriam. Eu apenas virei as costas e saí.
No estacionamento, com as mãos tremendo, abri o porta-malas do carro. Lá estava o presente da Isabela, um envelope com 2 passagens para Paris, hotel pago e roteiro turístico completo, já algo que eu havia planejado por meses, juntando cada detalhe para que ela vivesse o sonho que sempre mencionou. A viagem custou R$ 37.200 e, ironicamente, eu tinha acabado de ser expulsa por ser pobre. Liguei a câmera do celular. Abri uma live. Contei tudo, não com raiva, mas com calma, mostrando o presente e dizendo que eu realmente achava que Isabela merecia realizar o sonho de conhecer Paris. A live explodiu em poucos segundos. Comentários indignados, gente chocada, gente me defendendo. Foi então que eles entraram na transmissão. Isabela e meus pais, com orgulho em chamas, me pedindo o presente de qualquer jeito. Exigindo, dizendo que eu tinha a obrigação moral de dar. Dizendo que eu estava tentando envergonhá-los. Naquele momento, finalmente ficou claro, eles nunca se importaram comigo. Só com o que eu poderia oferecer. E naquela noite, olhando para a câmera, eu decidi, eles pagariam caro por cada risada, cada menosprezo, cada ano em que me fizeram acreditar que eu era menos. Aquele presente nunca foi para Paris. Foi para a verdade. A live terminou com mais de 7.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Eu nunca fui influenciadora, nunca tive público, mas naquele instante parecia que todas as vozes que eu nunca tive ganharam corpo. Quando encerrei, respirei fundo e fiquei olhando para o celular, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu não planejei humilhar ninguém. Quem decidiu se expor foram eles. O mundo apenas assistiu. O celular vibrou com tanta força que quase caiu da minha mão. Mensagens de WhatsApp, ligações não atendidas, SMS, até e-mail. Todos da minha família. Não um pedido de desculpas, não um traço de arrependimento. Apenas exigências. Minha mãe dizendo que eu tinha perdido o juízo, meu pai dizendo que eu estraguei a festa da irmã. Isabela, por sua vez, enviava áudios se alternando entre gritos e chantagens emocionais. Se você não me entregar esse presente, eu nunca mais vou olhar na sua cara. Como se olhar na minha cara tivesse algum valor desde o início. Não respondi nada. Dirigi até meu apartamento, sentindo no estômago um misto de dor e libertação. Era como se eu tivesse tirado uma venda depois de anos. Eles nunca vão reconhecer, pensei. Não importa se eu entregasse Paris, Londres ou a Lua. Para eles, eu sempre seria a filha errada, o erro que não se encaixa na família perfeita que queriam inventar. E naquele momento eu entendi que, pela primeira vez na vida, eu podia escolher não me importar. Tomei um banho demorado, coloquei meu pijama mais confortável e sentei no sofá, pronta para desligar o mundo. Mas o mundo não estava pronto para me desligar. As redes estavam em ebulição. A live estava sendo compartilhada em páginas grandes, perfis de fofoca e perfis de defesa ao abuso familiar. Os comentários variavam entre indignação, apoio e gente que dizia ter passado pela mesma dor. Foi então que minha chefe, Marina, me ligou. Eu esperava que ela quisesse conversar sobre exposição, imagem da empresa, ou algo assim. Mas não. Larissa, eu vi sua live. Eu chorei assistindo. Você não precisa explicar nada. Amanhã você não vem trabalhar, tá? Fica em casa, respira. E qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui. Desliguei tentando conter o choro. Nunca precisei da compaixão da minha família. Mas, naquela madrugada, percebi o valor de quem escolhe ficar. No dia seguinte, acordei com o interfone tocando. No visor, o rosto do meu pai. Não precisei abrir para saber o que ele queria. Ignorei. Alguns minutos depois, buzinas na rua. Desci a persiana só o suficiente para ver Isabela chorando dentro do carro e minha mãe batendo palmas como se eu fosse obrigada a atendê-los. Não atendi. Não apareci. Não respondi. Depois de 20 minutos, foram embora. Mas aí veio o golpe que eu esperava, e já havia me preparado para enfrentar.
Horas depois, recebi uma notificação judicial. Meus pais e Isabela entraram com uma medida para tentar me obrigar a cumprir o presente anunciado publicamente. Em outras palavras, queriam tomar a viagem para Paris à força. Era quase cômico. A humilhação existia, a crueldade existia, mas no papel eles queriam parecer vítimas. Sempre foram assim, causavam um fogo e depois choravam pedindo água. Liguei para o escritório do condomínio e pedi para que deixassem registrado que nenhum membro da minha família poderia subir ou ser autorizado a entrar sem minha permissão. Não demorou muito para Isabela tentar passar na portaria dizendo que tinha o direito de falar comigo. Saiu de lá sendo filmada por curiosos. A repercussão nas redes continuava crescendo, e eu sabia que precisaria tomar uma decisão. Não queria virar um espetáculo. Não queria alimentar ódio público. A vida inteira restrita emocionalmente, e agora, de repente, exposta para o país inteiro. Mas havia uma coisa que eu já sabia: eu nunca mais iria implorar por amor. No fim da noite, sentei no computador e escrevi um texto simples: eu não devo nada para quem nunca me ofereceu amor. Silêncio também é resposta. E a partir de hoje, a minha vida não será mais construída ao redor de quem me diminuía. Postei e desliguei o celular. Mas, quando a gente decide se libertar, quem sempre se beneficiou da nossa submissão entra em desespero. E eles estavam prestes a mostrar do que eram capazes. Porque a história estava longe, muito longe, de terminar naquele aniversário. Nos dias seguintes, descobri rapidamente que quando alguém passa a vida alimentando um ego frágil à base de aparência e validação externa, basta cortar o suprimento para que o desespero se revele. Meus pais e Isabela não queriam o meu amor, nunca quiseram. Eles queriam o presente, a imagem, a conveniência. E quando perceberam que eu não seria mais útil, passaram a agir como inimigos, e não como família. A primeira tentativa foi pública. Uma nota divulgada no Instagram da minha irmã, escrita como se fosse de uma vítima injustiçada: minha própria irmã tentou usar meu aniversário para se promover. Ela expôs nossa família e criou um caos desnecessário. Nós só queremos paz. A publicação veio acompanhada de fotos da festa, com ela sorrindo radiante, como se nada tivesse acontecido. Nos comentários, fãs do estilo de vida dela a defendiam, sem ter ideia do que realmente estava por trás. Só que dessa vez, eu não estava sozinha. Pessoas que viram a live começaram a responder. Prints surgiram. Vídeos gravados por convidados da festa apareceram. O trecho exato de Isabela me expulsando viralizou. Em poucas horas, o que era uma tentativa de limpar a imagem virou um efeito dominó que engoliu o teatro deles. A verdade, quando finalmente encontra espaço, se espalha com fome. Mas família narcisista não recua. Ela dá o próximo passo. Na manhã de quarta-feira, recebi uma mensagem no grupo da empresa onde trabalho. Me chamaram urgentemente para o setor de RH. Fui até lá com o estômago embrulhado, pronta para ouvir algum pedido de afastamento. Mas quem estava sentada na sala não era minha chefe Marina. Era a diretora da empresa, Renata, e ao lado dela, uma tela exibindo algo que eu nunca tinha esperado. Meus pais e minha irmã haviam enviado um e-mail para a diretoria relatando que eu era instável, que estava atacando a família nas redes sociais, e que não era uma pessoa emocionalmente adequada para representar a empresa. Em resumo, eles tentaram fazer com a minha carreira exatamente o que sempre fizeram com a minha autoestima: destruir para controlar. O que eles não contavam era que Renata já tinha assistido a live, e que Marina, minha chefe, era uma fortaleza ao meu lado. Larissa, fique tranquila, Renata disse, antes mesmo que eu respirasse. O que sua família fez é grave, e já encaminhamos tudo ao jurídico. Não vamos permitir que usem seu trabalho para te atacar. Por um segundo, senti minhas pernas fraquejarem. De alívio. Pela primeira vez em anos, alguém me defendia sem pedir nada em troca. Quando saí do RH, encontrei Marina encostada na porta com 2 cafés na mão. Entregou um para mim. Eu avisei que estava aqui, não avisei? Sorrisos silenciosos dizem mais do que palavras. Mas se tem algo que aprendi é que pessoas que dependem de hierarquia emocional não suportam perder controle. Assim que perceberam que a empresa não cederia,
meus pais deram o passo seguinte, e mais baixo. Às 19 horas do mesmo dia, minha vizinha do 305 tocou minha campainha, apavorada. Tem uma mulher lá embaixo dizendo que você maltrata seus pais e que você é um monstro ingrato, ela está gritando com o porteiro. Desci. Sim, claro que era minha mãe, com lágrimas prontas para ativar o teatro. Ela gritava, chamava minha atenção, dizia que eu havia destruído a reputação da família, que não tinha ética e que estava escolhendo o dinheiro ao invés do amor. O porteiro tentava mantê-la fora. Ela insistia, eu exijo que você venha conversar comigo como filha. E eu, pela primeira vez, respondi sem hesitar, eu não devo nada a você. Vocês me expulsaram da festa, do coração e da família. Agora, aceitem as consequências. Ela tentou vir para cima de mim, mas os seguranças do prédio a impediram. Quando ela percebeu que a cena estava sendo filmada por vizinhos, saiu correndo, morrendo de vergonha. Mas aquela noite não acabou ali. Às 23 horas, recebi a ligação que confirmou tudo, eles não estavam arrependidos. Estavam em pânico. Larissa, meu pai disse, com a voz tensa, nós precisamos conversar. Isso já passou dos limites. Você precisa deletar aquela live e fazer uma publicação dizendo que interpretaram errado. Ah? Então era isso. Não era amor. Nunca foi. Eu respirei fundo. Pai, não existe interpretação errada quando vocês me expulsaram e riram de mim diante de 43 pessoas. Silêncio. Até que ele admitiu, você sabe como a Isabela é, ela só estava empolgada. Não precisava levar para esse lado. Minha visão ficou turva de raiva contida. Vocês passaram a vida justificando as crueldades da Isabela. E agora que estão colhendo o que plantaram, querem que eu cubra? Não mais. Ele tentou usar a carta final, se você realmente é família, você vai ajudar. E então eu entendi. Família, para eles, nunca tinha sido amor. Era conveniência. Engraçado, respondi, porque quando eu pedi amor, vocês não deram. Quando eu pedi respeito, vocês riram. Agora vocês pedem ajuda? Justo vocês? Ele desligou. E naquele exato momento eu soube, eles iam atacar mais forte. E eu não deixaria barato. A vida inteira eu precisei deles. Agora seriam eles que precisariam de mim. E eu tinha acabado de descobrir como virar o jogo. Eu achava que nada mais poderia me surpreender vindo da minha família. Mas estava enganada. Quando se tira o poder emocional de pessoas acostumadas a controlar tudo e todos, elas recorrem ao único território que ainda lhes resta, a reputação social. E meus pais estavam dispostos a queimar qualquer ponte para me fazer ceder. Na manhã de sexta, acordei com um e-mail da escola onde trabalho como coordenadora de projetos culturais. Não era uma cobrança, nem uma reclamação. Era um aviso, alguns responsáveis e professores receberam mensagens questionando sua conduta familiar. Vamos conversar pessoalmente, sem pressa. Meu sangue gelou. Meus pais tinham decidido afetar justamente o que mais tenho orgulho, o meu trabalho com adolescentes de baixa renda, ajudando-os a enxergar o próprio valor. Aquilo não era apenas ataque. Era crueldade calculada. Respirei fundo, me arrumei e fui até a escola. No corredor, percebi olhares curiosos. Mas ninguém me tratou com desrespeito. Quando entrei na sala da direção, encontrei a coordenadora pedagógica e a diretora, duas mulheres que sempre me admiraram profissionalmente. A diretora bateu a porta e sentou-se, séria. Recebemos várias mensagens anônimas dizendo que você é instável, ingrata, agressiva com a família, e que não tem preparo emocional para lidar com jovens. Ao ouvir aquilo, senti a garganta fechar. A diretora continuou, assistimos à sua live. Vimos o vídeo da festa. Vimos sua mãe no seu prédio. Sabemos exatamente o que está acontecendo. Foi como tirar um peso da alma. Larissa, a coordenadora disse com firmeza, não se preocupe. Não vamos permitir que sua família destrua sua carreira. Mas precisamos avisar, eles não vão parar por aqui. E elas tinham razão.
Quando saí da escola, havia 3 jornalistas na calçada. Câmeras. Microfones. Perguntaram sobre a live, sobre a festa, sobre a viagem para Paris, sobre a ação judicial. Alguém tinha vendido a história. Alguém muito próximo. E só existiam 3 suspeitos. Entrei no carro sem dar nenhuma declaração, mas o impacto já estava feito. Ao chegar em casa, encontrei a caixa de correio entupida com cartas anônimas, recortes de revista, insultos, pichações impressas com frases como destruidora de família e rancorosa. E dentro de uma delas, apenas uma frase escrita à mão: você só é alguém porque nós deixamos. Meu coração congelou. Aquilo não era apenas manipulação emocional. Era ameaça. Era aviso. Meus pais não queriam apenas o presente. Queriam controlar quem eu era. Sentei no sofá, em silêncio. Respirei fundo. E pela primeira vez não chorei. Eu sabia exatamente o que meu antigo eu teria feito, se encolhido, pedido desculpas, implorado por paz. Mas eu não era mais a filha que rastejava pelo afeto da família. Eles não perceberam que a partir da live eu deixei de buscar amor e passei a exigir respeito. Eu precisava de ajuda profissional para saber o que fazer e liguei para Gabriel, um advogado e amigo que conheço desde a faculdade. Contei tudo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Larissa, isso não é apenas conflito familiar. Isso é assédio moral, perseguição, tentativa de difamação e perturbação do seu sossego. Você tem prova de tudo. Dá para virar o jogo legalmente de forma impecável. Ele pediu capturas de tela, vídeos, links, documentos. Pediu tudo. Passei horas reunindo material. E quando terminei, percebi uma coisa que me tirou o ar. A vida inteira, eu tive medo de enfrentar minha família, mas agora, finalmente, eu tinha ferramentas para isso. No dia seguinte, Gabriel protocolou uma medida protetiva de urgência contra meus pais e Isabela. E não apenas isso, entrou com um processo por danos morais, difamação, e por uso abusivo da minha imagem e do meu nome com intenção de destruição psicológica. Eu estava preparada para um novo ataque. Mas o que veio foi muito pior, e muito melhor ao mesmo tempo. À noite, recebi uma mensagem inesperada. Um número desconhecido. Um texto curto: se você quiser entender por que tudo isso aconteceu, me encontre. Eu sei de coisas sobre sua irmã e seus pais que você precisa saber. Sem assinatura. Sem identidade. Sem explicação. Poderia ser cilada. Poderia ser provocação. Mas algo me incomodava desde aquele aniversário, o convite que Isabela fez antes da festa. Ela nunca tinha me convidado para nada. Aquilo nunca fez sentido. E se a humilhação não tivesse sido espontânea? E se a festa tivesse sido planejada para isso? Passei a noite acordada perguntando a mim mesma se valia a pena saber. A resposta veio às 6 da manhã, quando alguém bateu na minha porta. Quando abri, me deparei com uma mulher que eu nunca tinha visto, por fora. Mas a dor nos olhos dela, eu conhecia. Meu nome é Camila, ela disse, nervosa. Eu era a melhor amiga da Isabela, até descobrir o que ela e seus pais fizeram com você. Você não sabe nem metade. E naquele momento eu soube, a verdade estava apenas começando a surgir. E quando a verdade aparece, alguém sempre desmorona. Quando Camila entrou no meu apartamento, senti imediatamente que aquela mulher carregava um peso que ela mesma ainda não sabia como colocar para fora. Seus olhos tremiam, as mãos suavam, a respiração estava acelerada. Era o mesmo tipo de ansiedade que eu carreguei por anos tentando agradar minha família. Só isso já bastava para eu entender que ela não estava ali para causar confusão, estava ali porque também era uma vítima. Ela se sentou no sofá e encarou o chão por alguns segundos antes de começar. Eu sei que você provavelmente me odeia, porque eu ri daquilo na festa, ela disse, com a voz embargada. Mas eu ri porque estava com medo. Porque seus pais e a Isabela, eles não só humilham. Eles destroem quem desobedece. Fiquei em silêncio. Eu queria respostas, não vingança emocional. A festa não foi improvisada, Camila continuou.
Ela ensaiou aquilo. O discurso. As falas. A forma de olhar para você. Tudo foi planejado. Ela queria viralizar nas redes como a aniversariante poderosa e sincera. Seu pai e sua mãe ajudaram a escrever as falas. Eles queriam transformar você em piada pública para mostrar que Isabela é superior. Meu sangue gelou. O convite pessoal. A gentileza repentina. Tudo fazia sentido agora. Mas teve algo que saiu completamente do controle, Camila disse, respirando fundo. A viagem. Eles não sabiam que você daria uma viagem para Paris. Eles tinham certeza absoluta de que você apareceria com um presente pequeno ou barato. Era isso que deixava a humilhação mais perfeita. O mundo girou no meu estômago. Eles não queriam apenas me excluir. Queriam me arruinar com público, testemunhas e registros. E eu, inocente, tinha preparado o presente mais caro e mais simbólico da minha vida, exatamente para a pessoa que mais queria me ver destruída. Quando você saiu da festa, Camila continuou, seu pai ficou com medo. Estavam certos de que você estava se escondendo de vergonha. Mas quando a live começou, ele percebeu que você tinha virado o jogo. Ali, naquele instante, eles entraram em pânico. Ouvir a confirmação da boca de outra pessoa mexeu comigo de uma forma estranha, não era mais dor. Era clareza. Eles passaram anos usando você como bode expiatório, Camila continuou. Quando Isabela falhava em alguma coisa, diziam que era culpa da sua energia ruim. Quando seus pais brigavam, diziam que era estresse por causa de você. Eles precisavam que você fosse inferior para que a família deles parecesse perfeita. Eu respirei fundo. Aquilo eu sempre senti, mas nunca tinha ouvido em voz alta. E tem mais, ela disse, trêmula. Isabela sempre teve inveja de você. Eu ri de nervoso. Era absurdo. Isabela tinha tudo que eu nunca tive, a atenção dos meus pais, o reconhecimento da família, beleza estereotipada, dinheiro e popularidade. Você não entende, Camila insistiu. Você tem algo que ela nunca conseguiu ter. Você é estável. Você é uma mulher que se construiu sozinha. Ela viveu a vida inteira se esforçando para parecer melhor do que é. Você não precisou disso. Silêncio. Um silêncio pesado. Lá dentro, Camila completou, ela sempre se sentiu menor do que você. Era irônico. Todos os anos em que vivi tentando ser vista, a verdade era que eu já era ameaça antes mesmo de saber disso. Mas Camila ainda não tinha terminado. Eles estão desesperados porque descobriram que você entrou com o processo. A advogada da sua irmã é minha tia. Ela me ligou ontem dizendo que o caso é sério, que todas as provas estão contra eles e que se a mídia continuar repercutindo, a imagem deles vai desmoronar de forma irreversível. Eles vão fazer de tudo para te parar. E quando digo tudo, é tudo. Meu coração acelerou. Eu conheci a minha família. Eles nunca aceitaram perder. E agora estavam encurralados. Então por que você veio me avisar? Perguntei. Camila respirou profundamente antes de responder, porque eu passei anos sendo amiga da sua irmã para não ser o alvo. Eu vi ela destruir colegas de faculdade, namoros, carreiras. Eu vi o jeito que ela falava de você quando ninguém estava escutando. E eu me odiei por não fazer nada. Mas ontem, quando eu assisti sua live pela 10ª vez, eu percebi uma coisa: ninguém tinha o direito de te tratar como eles te trataram. Eu não tenho como apagar o que você passou, mas posso te ajudar a impedir que eles façam isso com mais alguém. Pela primeira vez, alguém apareceu para me ajudar sem querer nada em troca. Camila abriu a bolsa e tirou um pendrive. Aqui dentro tem áudios, prints, mensagens e vídeos de conversas da Isabela com seus pais. Coisas que eles não podem explicar nem inventar desculpas. Eles planejaram a sua destruição. E agora, isso é a prova. Meu corpo tremeu. Aquilo não era apenas vingança. Era justiça. Eu agradeci, e Camila foi embora, chorando antes mesmo de alcançar o elevador. Ela estava libertando a mim, e a si mesma. Eu fui até o computador.
Liguei. Coloquei o pendrive. Ouvi cada áudio, li cada conversa. Alguns trechos me feriram profundamente. Outros me deixaram com uma raiva tão grande que não havia mais espaço para tristeza. E foi ali que eu decidi, eu não ia apenas me defender. Eu ia expor. A verdade não seria resolvida em silêncio, seria revelada com luz. Abri meu editor de vídeo. Criei uma pasta chamada A Verdade sobre a Minha Família. Salvei todos os arquivos. Mas antes de fazer qualquer postagem, recebi uma mensagem inesperada de Gabriel, o advogado: prepare-se. A família está indo para o tudo ou nada. Eles vão tentar destruir sua reputação antes que você destrua a deles. E então veio a notificação: meus pais e minha irmã marcaram uma coletiva de imprensa. E eu estava prestes a assistir e responder. A parte final dessa história não seria mais sobre dor. Seria sobre encerramento. E ninguém sairia ileso. A coletiva de imprensa estava marcada para domingo às 10 horas da manhã. Eu sabia exatamente o que aconteceria lá. Minha família inventaria uma narrativa emocional, faria apelos dramáticos, choraria diante das câmeras e tentaria inverter os papéis. Sempre funcionou. Na vida inteira deles, a versão contada era mais importante que a verdade. Mas dessa vez, pela primeira vez, a verdade estava comigo. Às 9h50, sentei no sofá da sala e abri o notebook. A TV transmitia o evento ao vivo. Meus pais apareceram primeiro, com roupas sombrias e expressões de sofrimento calculado. Isabela entrou logo depois, com maquiagem borrada propositalmente, as lágrimas planejadas para comover o público. O apresentador anunciou que iriam lhe explicar a situação e desmentir os ataques de internet, como se eu fosse uma criminosa perigosa, e não apenas uma filha cansada de ser humilhada. Minha mãe começou: não queremos atacar ninguém, só queremos paz. Nossa família está sendo destruída por ódio sem motivo. Meu pai continuou: nossa filha mais velha sempre teve problemas emocionais, e infelizmente expôs nossa intimidade para ganhar atenção. E então, como uma atriz treinada, Isabela completou: tudo que eu fiz naquela festa foi brincadeira. Foi exagero, mas nunca foi para magoar. Minha irmã destruiu minha vida por causa de uma piada. Quando ouvi piada, senti o sangue ferver. Eu revivi a imagem dos 43 convidados rindo enquanto eu era expulsa. Revivi a voz da minha mãe dizendo que era o momento da Isabela. Revivi os anos sendo comparada, diminuída, ignorada. Mas eu não fiz escândalo. Eu não fui até lá. Eu não invadi. Eu apenas executei o que já estava preparado. Publiquei meu vídeo. Título simples: A Verdade sobre a Minha Família. O vídeo começava com alguns segundos de silêncio, depois arquivava, em ordem cronológica, cada humilhação. Primeiro, os vídeos da festa. A plateia rindo. As falas ensaiadas. O momento em que meus pais concordam com minha expulsão. Depois, prints das tentativas de destruir minha carreira. O e-mail para minha escola. As mensagens anônimas enviadas para minha empresa. As ameaças. E, por fim, os áudios e prints presentes no pendrive de Camila. Minha mãe dizendo: humilha-la muito, quanto mais gente ver melhor. Meu pai escrevendo: ela precisa aprender que não é ninguém. Não tô criando duas filhas para dividir o holofote. Isabela enviando áudios para Camila: vou destruir ela na frente de todo mundo. Vai ser engraçado. Ela vai sair da festa chorando. E então a parte final do vídeo, minha voz firme, olhando para a câmera. Essa história nunca foi sobre dinheiro, status ou Paris. Foi sobre respeito. Eu passei anos sendo filha, irmã, boa garota. Nunca bastou. O que aconteceu na festa não foi um acidente, foi um plano. E agora que a verdade veio à tona, cada um de vocês tem o direito de decidir quem realmente destruiu essa família. A live tinha estourado, mas o vídeo explodiu. Enquanto a coletiva acontecia, as notificações começaram a surgir na tela da TV, comentários, reportagens emergindo, hashtag subindo. Jornalistas receberam o vídeo antes mesmo da coletiva terminar.
Telões mostravam os prints enquanto meus pais ainda tentavam sustentar a versão falsa. Tudo desmoronou ali. As perguntas dos repórteres mudaram de tom imediatamente. Vocês podem explicar os áudios? Vocês realmente incitaram a humilhação da sua filha? Como justificam o e-mail enviado à empresa dela? Porque a festa foi planejada para ridicularizá-la. Os três travaram. Minha irmã chorou sem conseguir emitir palavra. Minha mãe tentou negar, mas as provas estavam ali. Meu pai perdeu a compostura e gritou diante das câmeras: ela nunca foi uma boa filha. Sempre atrapalhou. A Isabela é a estrela da família. Foi o fim. Eu fechei o notebook e respirei devagar. Meu telefone começou a receber ligações incessantes, de números desconhecidos, de jornalistas, de pessoas curiosas. Não atendi ninguém. Não precisava. Eu já tinha dito tudo. Horas depois, Gabriel apareceu no meu apartamento com uma garrafa de vinho. A coletiva acabou, e ele disse: o processo está ganho. A juíza autorizou a manutenção da medida protetiva e deu parecer favorável aos danos morais. Vai ser questão de tempo para fechar tudo. Eu servi 2 taças, e pela primeira vez em semanas, senti paz. Larissa, e ele disse, olhando nos meus olhos: você venceu. Eu não respondi. Não era exatamente vitória. Era liberdade. 3 meses depois, o processo terminou. Meus pais e minha irmã foram condenados a pagar uma indenização alta, dinheiro que eu sequer queria. O juiz citou, na sentença, abuso emocional continuado e campanha sistemática de difamação. Eles perderam a credibilidade social que tanto adoravam. Isabela tentou me procurar. Mandou carta. E-mail. Mensagem. Nada agressivo, apenas arrependimento desesperado, real ou conveniente, não sei. Eu não respondi. Minha mãe também tentou. Meu pai escreveu um texto longo falando que a família deveria se unir contra o mundo. Eu não respondi a nenhum dos 3. Eu não precisava mais de família para existir. Eu era inteira. Hoje, não faço vídeos sobre a história. Não vivo disso. Apenas segui minha vida. Continuo no meu trabalho, estudando, crescendo. Encontrei paz no silêncio que antes me machucava. Agora, ele me abraça. Eu não criei vingança. Eu criei limites. E às vezes limites doem mais em quem sempre esperou submissão do que qualquer castigo. Minha família ainda existe, mas sem mim. Eles nunca mais serão parte da minha vida. Nem como apoio, nem como lembrança bonita, nem como ausência sentida. Eu não precisei perdoá-los para seguir em frente. Eu só precisei me soltar. E a liberdade, finalmente, é minha. Se você chegou até o final dessa história, deixe seu like agora mesmo porque isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas. Se inscreva para não perder nenhuma das próximas histórias e ative o sininho para receber os próximos episódios assim que forem postados. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre respeito, autoestima e limites familiares. Agora eu quero saber de você, se estivesse no lugar dessa filha, você faria o mesmo? Teria coragem de se afastar de uma família tóxica e colocar um ponto final nesse ciclo de humilhações? Comenta aqui embaixo sua opinião, quero muito saber o que você faria nessa situação. E antes de sair, comenta também de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo, para eu te mandar um coração e saber até onde nossas histórias estão chegando pelo Brasil e pelo mundo. O seu comentário é muito importante, eu sempre leio todos. Obrigado por acompanhar e até a próxima história.